Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Meu nome é Paloma, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos corrigir o PET 1, semana 1 do sexto ano. Vamos junto! Para entender um pouquinho do que é texto, tudo bem? Texto é qualquer enunciado que faça sentido, tá? Para enunciar, para falar, né? Nós podemos utilizar de texto, de imagem, de gestos, ok? Se eu fizer assim, ó, você entendeu aí do outro lado? Se eu fizer assim, deu para entender aí do lado? Sim, portanto isso é texto, ok? Tudo que nós utilizamos, uma pessoa fala, o outro entende, né? Tem um emissor para emitir a mensagem e o receptor para interpretar, isso é texto, tudo bem? Até aí, ok, né? E aí, o que é tipologia textual? Você lembra? Ah, prof, dá um desconto. Muito tempo sem sala de aula, não tem menor ideia. Olha só, as tipologias textuais são estruturas que circulam na nossa sociedade. Elas são divididas em 5. Vamos aprender? Olha só, a primeira é a narrativa. A segunda é a descritiva. A terceira é a dissertativa, a quarta, expositiva e a quinta, a injuntiva. A narrativa é simplesmente contar uma história, tudo bem? E para contar uma história, nós vamos utilizar de personagens, de um tempo, de um espaço. A história pode ser real, pode ser fictícia, tudo bem? E no descritivo? Quando o nosso texto ele é descritivo, é porque ele vai descrever uma pessoa, uma imagem, uma emoção, um sentimento, um animal, tá? Nós vamos utilizar das palavras para montar uma imagem para o receptor daquela mensagem. Tranquilo? Ok. Temos também o dissertativo. O que é dissertativo? É quando nós temos que defender um ponto de vista, explicar alguma coisa, tá? O expositivo é quando nós queremos expor uma opinião. E o injuntivo é o que interessa para essa aula, tá? O injuntivo, ele é simplesmente instruir a pessoa a fazer uma determinada ação. Acompanha comigo na tela. Então, galera, para dar sequência aí aos textos injuntivos, para a gente entender um pouco melhor, vamos acompanhar aqui juntos em tela, tudo bem? Olha só, quais são as características dos textos injuntivos? Instruir o leitor acerca de um procedimento, induz o leitor a proceder de uma determinada forma, permite a liberdade de atuação ao leitor, utiliza uma linguagem objetiva e simples, verbos no modo imperativo. Para entender essa parte aqui, gente, é muito simples, muito tranquilo. O texto injuntivo, ele é um texto que ensina alguém a fazer algo. Basicamente isso. Agora eu queria que você atentasse para uma coisa. Quando eu falo aqui, ó, permite a liberdade de atuação ao leitor, funciona assim. Você vai receber 3 amigos na sua casa. Para eles você vai preparar um bolo. Aí lá na receita do bolo está escrito que você vai precisar de 1 litro de leite. Você vai usar 1 litro de leite, vai fazer a receita toda? Não, eu quero fazer só a metade da receita. Então, eu vou, ao invés de usar 1 litro de leite, eu vou utilizar 500 ml. Posso. Me ensinou a fazer? Ensinou. É um texto instrucional? Sim. Vai me dar ali passo a passo a ser seguido? Com certeza. Mas eu tenho a liberdade de adequar aquele texto às minhas necessidades. Tudo bem? Outra coisa, quando eu falo aqui, uma das características, uma linguagem objetiva e simples, porque esse é um intuito de aproximar o emissor do receptor, ok? Eu quero que você entenda com maior facilidade, né, com a maior clareza possível para que você execute ação por ação sem nenhuma objeção, tudo bem? E olha só, se você quer entender um texto, um injuntivo, se é o que você precisa, assim, ter em mente muito claro, são os verbos no modo imperativo. Verbo é tudo que dá ação, movimento corporal, né? Pode ser ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Mas o que interessa aqui pra gente vai ser o verbo no modo de ação, tudo bem? E o que é imperativo? Nossa, não tenho a menor ideia. Imperativo é quando o verbo está te dando um conselho, pedido ou uma ordem.
Tranquilo até aí? Para ilustrar para vocês, eu trouxe uma receita, acompanhe aqui comigo. Bolo caseiro, ingredientes, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 3 ovos, 4 colheres de margarina. Aqui são só os ingredientes, tá? Então é uma parte mais tranquila. Depois tem o modo de preparo. Passo 1, bater o açúcar, a margarina e os ovos. Passo 2, depois acrescente a farinha de trigo, o leite e por último o fermento. Terceiro, unte a forma com farinha. Quarto passo, asse por mais ou menos 40 minutos. Quando eu pego um texto, né, que circula na sociedade, que eu falei para vocês, que não é nada novo, são textos que usamos diariamente, o que eu preciso encontrar? As características de qualquer um. Lembra que eu falei para você a respeito da estrutura? Então, primeira coisa, tá ensinando? Com certeza. Ele está te dando passo a passo? Sim. Ele está usando de uma linguagem simples, objetiva? Também. Se fosse um texto, por exemplo, científico, aí sim, né? Um texto acadêmico, nós poderíamos usar palavras mais elaboradas, né? Mas aqui não. Aqui eu só quero ensinar, né, o interlocutor a entender como fazer um bolo, tá? Ou seja, como executar uma ação. E outra coisa que eu falei para vocês que é essencial, procure os verbos. Olha só, bater não é a ação de bater, né? Bater o açúcar, a margarina e os ovos. Então, ele tá no verbo que? No seu modo imperativo, porque ele tá te dando uma ordem, um conselho ou um pedido. Tranquilo? Depois, acrescente farinha de trigo. Acrescentar, né, o ato de você pegar uma coisa e acrescentar em outra. Então, é um verbo, é uma ação e também tá te dando um pedido, uma ordem, um conselho. Unte é a mesma coisa, é untar, né? E assar, colocar para assar. Tudo isso são verbos. Até aí, deu para entender? Agora nós vamos passar para as atividades do PET 1, semana 1 do 6º ano, ok? Vamos fazer a leitura. Olha aí, galera, acompanha comigo em tela a atividade. Observe essas telas capturadas de um jogo eletrônico e responda as questões abaixo. Tiff, aí está você. Venha por aqui. Avançar embaixo. Aí mostra a imagem de 3 doces e pular. Combine 4 doces, pular. Combine esses doces especiais para ver o que acontece, pular. Marque 4.000 pontos em 18 jogadas. Toque em qualquer lugar na tela para continuar, pular. Combine 5 doces para criar uma bomba calórica, pular. Atividade 1. Marque a alternativa correta. Podemos afirmar que... Eu vou começar por uma questão didática de baixo para cima. C. Não pode ser considerado um texto, pois tem mais imagens do que palavra. Não, né? Lembra que a gente tinha conversado? Texto é qualquer enunciado que tenha sentido e que transmita uma mensagem, que estabeleça uma comunicação. Então, ele já começa errado, falando que não pode ser considerado um texto. B. Não é um texto instrucional? Como não, gente? Está dando lá o passo a passo de como você executar o seu jogo. Então, de cara, já eliminamos essa. E A. Este é um texto instrucional, pois indica como se deve proceder para jogar e regras do jogo são textos instrucionais. Certinho, gabarito dá 1, letra A. 2. Sabemos que textos instrucionais apresentam, muitas vezes, verbos no modo imperativo. Transcreva das imagens acima 3 verbos que aparecem no imperativo. Voltando aqui à tela, galera, olha aí. Primeiro aí, na primeira imagem, é o avançar. Depois tem o pular. Na terceira imagem tem combinar, ok? Na quinta imagem, marcar e tocar também, tá? Fora os outros, né, gente? Que eu já falei pra vocês como pular. E por aí vai, tá? Aí já é a resposta da atividade 2. Atividade 3. A palavra destacada abaixo é uma conjunção. Vamos fazer a leitura da frase. Ganhe uma coroa de ouro se passar deste nível para a primeira tentativa. Na primeira tentativa. Presta atenção aqui. Ai, prof, não sei o que é conjunção. Acessem o meu canal, eu vou deixar lá para vocês uma aula só de conjunção para auxiliá-los. Ah, prof, mas não tem outro jeito? Tem. Pela interpretação do texto, você vai conseguir matar essa questão aí. Tá escrito assim, ó.
Marque a opção que indica o que esta palavra indica na instrução. A. Oposição. B. Finalidade. C. Condição. E D. Adição. Vamos voltar e fazer uma leitura mais atenta da frase. Ganhe uma coroa de ouro se passar deste nível na primeira tentativa. O que essa frase está dizendo? Que você só vai ganhar a coroa de ouro se passar deste nível. Deu para entender? É uma condição, né? Se você fala assim para sua mãe, mãe, posso ir a uma festa? E ela fala assim, só se você fizer a atividade de casa. Ou seja, sem atividade de casa você não vai sair, então pode esquecer, ok? Sendo assim, fica claramente que é uma condição, letra C, gabarito. Oposição poderia ser? Não, porque oposição tinha que ser uma coisa negando outra. A finalidade teria que ser o objetivo. Também não é o X da questão. E a adição teria que somar ideias, né? Que também não se aplica aí no caso. Tudo bem? Na atividade 4, está escrito assim, textos instrucionais geralmente apresentam uma imagem. No caso do texto abaixo, as imagens que acompanham o texto têm a finalidade de... Vamos fazer a leitura da imagem. Combine esses doces especiais para ver o que acontece. Letra A. Apenas tornar o texto mais atrativo ao leitor? Presta bastante atenção quando a sua questão vier apenas, exclusivamente, tá? Essas palavrinhas costumam deixar a questão errada. Tornar o texto mais atrativo é uma verdade? Sim, mas é a única finalidade? Com certeza não. B. Ilustrar uma cena importante da narrativa? Sim, mas é só isso? É ilustrar por ilustrar? Não, é ilustrar para ensinar, para instruir, para te dar um passo a passo. C. Preencher um espaço vazio? Sem comentário. Aí nem dá, forçaram totalmente a questão. E D. Ajudar o leitor a compreender a ação que deve executar, ok? Essa daí tá certinho, é um texto instrucional, é algo que nós já tínhamos discutido, né? Então, gabarito letra D. Tranquilo até aí, gente? Olha só, espero ter ajudado, né, nas questões aí de vocês do PET 1, semana 1 de língua portuguesa do 6º ano. Aproveita, galerinha, e faça aí a divulgação do meu canal, a divulgação para aquele amigo, né, que tá passando um sufoco danado para fazer essas atividades, e estou aqui para ajudá-los no que precisar. Dúvidas, comentários, deixa aqui, inscreva, curta o meu canal e compartilha, tudo bem? Um beijo e até a semana 2. Fui!